Continuando, agora nós vamos entrar no modelo relacional que nós vamos trabalhar ao longo dessa série de cursos. Vocês já estão vendo em tela desde o vídeo anterior esse diagrama que eu estou mostrando. Esse é um diagrama de entidade de relacionamento. Ele é muito comum em contextos de banco de dados, onde a gente precisa desenhar o banco de dados que vai ser construído ou que já está em andamento. Basicamente, aqui nós temos duas tabelas. Então, no contexto de banco de dados relacional, nós sempre precisamos trabalhar com tabelas. Nós temos a tabela perfis e nós temos também a tabela vídeos. A gente está representando aqui o TikTok ou qualquer outra rede social que permita a publicação de vídeos. Dentro da tabela, nós temos as colunas, que aqui são representadas em linhas apenas pelo diagrama, mas é uma coluna da minha tabela. Então, por exemplo, na tabela perfis, aqui eu tenho a tabela de nome perfis, e aqui já entra uma pequena regrinha. Normalmente, quando nós temos nome de tabelas, elas serão no plural. Porque uma tabela ela não vai salvar apenas um único registro, ela vai salvar diversos registros. Então por isso que eu não tenho perfil, eu tenho perfis. É claro que essa regra ela não está cravada em pedra, ela pode variar de acordo com projetos, mas é uma regra bastante comum e bem utilizada, a gente ter a tabela em nomes no plural. Então eu tenho aqui, por exemplo, um identificador, que eu chamei de ID. Esse ID, se vocês repararem, ele é primário, ele é uma chave primária da minha tabela. O que quer dizer que ele é o ponto de identificação. É como se fosse o CPF ou o nosso RG. Ele é a identificação daquele registro na tabela. Na sequência, nós temos nome do usuário, que aqui a gente marcou como único. Então, por exemplo, eu não posso ter mais do que um registro salvo na tabela com o mesmo valor para a coluna nome do usuário. Sempre deve ter uma diferença. Eu disse também que ele é do tipo varchar 80. Varchar são textos que o tamanho dele pode variar de 0 até o limite. Então aqui eu disse que o limite é 80. Na sequência nós temos nome, mesma ideia, ele é um varchar, porém aqui de 120. A gente tem o país de origem. E aqui o país de origem eu coloquei ele como char de 2. Qual a diferença entre char e varchar? Quando eu tenho uma coluna do tipo char, a nível de memória, ele sempre vai estar ocupando o tamanho máximo. Ou seja, aqui eu disse que ele é um char de 2, ele vai salvar 2 caracteres. Mas se eu tentar salvar apenas um caractere, vai funcionar. Mas na memória, ele vai estar ocupando o espaço de 2 caracteres. O varchar não, ele é um pouquinho mais inteligente. Então se eu digo que ele é um varchar de 120, mas eu cadastrei 50, a nível de memória, ele vai estar ocupando somente 50 bytes de memória, que é cada caractere representa. Então a gente tem essa pequena diferença. Aqui a ideia é que a gente salve a sigla do país. Então, BR, US e assim por diante. Por isso, apenas 2. A gente tem aqui a data de nascimento do usuário, que ela é do tipo date, específico para salvar datas. E a gente tem aqui o número de seguidores, que eu chamei de integer, porque a gente só vai armazenar números inteiros. Não tem como ter 10 mil seguidores e meio. Eu tenho 10 mil seguidores ou 10.001 seguidores. Beleza? E nós temos uma outra tabela, que é a tabela de vídeos. Aqui a estrutura segue um pouquinho semelhante àquela que a gente já conhece. A gente tem aqui o ID, que é a chave primária desse vídeo, a identificação dele. Eu vou pular por um momento o ID do perfil, a gente já volta nele. A gente tem o título do vídeo, que de novo ele é um varchar de 120, porém ele é opcional. A gente tem uma descrição, e a descrição, reparem que eu coloquei que o tipo dela é text. Qual a diferença entre varchar e text? O varchar, obrigatoriamente, sempre vai ter um limite. Então, pode ser 120, pode ser 255, pode ser 500 caracteres. O text não, ele é, vamos dizer que, ilimitado. Eu posso salvar quantos caracteres forem precisos ali dentro. Eu tenho a data da publicação, que é um timestamp. Então, um timestamp é um campo que salva a data, hora e também o fuso horário que foi publicado aquele vídeo. E eu tenho, de novo, o número de visualizações, que, seguindo a mesma lógica do número de seguidores, é o inteiro. Não tem como ter meia visualização. Beleza? Voltando ao ID do perfil. O ID do perfil é o que nós chamamos de chave estrangeira. A chave estrangeira ela acontece quando a chave primária de uma tabela, nesse nosso caso perfis, passa como um registro para uma tabela filha. Então eu tenho aqui vídeos sendo uma tabela filha da minha tabela de perfis. Isso significa um relacionamento, então por isso que eu tenho uma chave estrangeira. Esse relacionamento está expresso aqui no diagrama por esse FK, vídeos ID perfis, que é o nome do meu relacionamento. FK vem de Foreign Key, chave estrangeira. E nós temos também a cardinalidade. A gente tem aqui que um perfil pode ter 0 ou N vídeos, infinitos vídeos, e a gente tem aqui que vídeos tem um perfil. Então o vídeo sempre vai ter um dono, vamos dizer. Já os perfis eles podem ter 0 ou infinitos vídeos. Beleza? No próximo vídeo a gente começa a prática em cima desse diagrama.